Olá, boa noite a todos. É uma alegria nós podermos começar mais uma live promovida aí pela Megasoft Informática, com palestras importantes aí para nossos clientes, para o meio da gestão pública em geral do nosso país. E hoje nós temos mais uma palestra muito importante, mais uma live muito importante, na qual estará conosco o Dr. Einstein Paniagua, e daqui a pouco ele estará aí entrando no nossa live. Gostaria de dizer a vocês, todos são bem-vindos nesta noite a nossa live. Gostaria também de dizer que se você quiser mandar aí a sua pergunta, alguma questão, nós vamos selecionar algumas perguntas aí no decorrer da nossa live, para que possa ser respondida aí pelo Dr. Einstein, e vai ser com certeza uma noite importante, com bastante informações relevantes, e por isso nós estamos aí felizes. Estamos aguardando a chegada aí do Dr. Einstein para estar conosco. Hoje nós estaremos discutindo aqui a questão da captação de recursos em meio à pandemia. Vamos tratar bastante assuntos importantes aqui. Vamos falar sobre questão das limitações legais, vamos falar dos prazos e limites estabelecidos pela lei nesse período aí que nós estamos, período aí eleitoral, né? Estaremos também tratando sobre perspectivas e cuidados que devem ser adotados pelos gestores para a captação de recurso e execução dos objetivos dessas prestações de contas. Então são assuntos que com certeza são bem relevantes e vai enriquecer aí o nosso pessoal, nossos ouvintes que estão participando conosco nessa live. Quer dizer que nós estamos aqui também próximo ao aeroporto, então se você em algum momento ouvir aí um avião aí saindo, não se assuste, né? Porque de vez em quando passa aqui alguns aviões aqui, e aí a gente tem aí o barulho é bem forte. Mais alguns minutos estaremos começando a nossa live. Já temos visto aí alguns colegas, queremos dar boas-vindas aí. Mais 2 minutinhos e ele estará acessando, o doutor estará conosco. Enquanto isso, quero dar aí as nossas boas-vindas à Suzy, ao Cláudio, a Priscila, que está aí, a Vera, muito bem, a Priscila Duarte, que está aí conosco aí. Na última live, ela foi a nossa tradutora em Libras. Bem-vinda, Priscila, que bom que você está aí conosco. Vamos ver quem mais aqui, o Nando, o Marcos... Olha, o Cláudio Rui sempre está conosco, né, Cláudio? O Douglas também conosco aí, a Meire, a Suzy, temos muita gente já acessando. Francisco Ribeiro.
Pessoal, como está o áudio aí? Vocês estão ouvindo bem? Como é que tá? Tá todo mundo... Tá bom? Tá tendo algum chiado? Tá baixo? Como que tá aí o áudio? Vocês podem me falar aí? Apresenta o convidado. Bom, quero aproveitar nesse instante então para apresentar aí o currículo do nosso convidado. Ele está chegando aí agora. Boa noite, doutor Einstein. Já está conosco, presente aí? Ainda não? Está chegando. Enquanto ele vai chegando aí, eu gostaria de apresentar um pouco do currículo do Dr. Einstein. O Dr. Einstein ele é secretário de Projetos e Captação de Recursos de Aparecida de Goiânia. Ele também é professor da Unifam, é professor também de mestrado na Universidade Federal de Goiás e gestor fazendário, advogado, contabilista e conselheiro do Conselho Regional de Contabilidade. Boa noite. Boa noite. Já está conosco aí, é uma alegria poder recebê-lo conosco nesta noite. Estava aqui fazendo a apresentação do senhor e para nós da Megasoft é uma alegria muito grande receber o senhor nesta noite para tratar de assuntos tão importantes quanto esses para os gestores públicos de nosso estado. Aí nós temos participantes aí do estado de Goiás, do estado de Tocantins e de outros estados que estão conosco aí. Então, realmente, é uma alegria muito grande receber. Boa noite ao senhor. Boa noite. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Agradeço aí a Megasoft pela oportunidade, pelo espaço. Espero estar à altura aí das discussões, né? É um tema árduo, né, que vocês escolheram para debater, mas de suma importância aí para a gestão pública, né? Como você mesmo colocou, nós estamos passando por um momento difícil, né, ímpar no Brasil, com essa amplitude e dadas as especificidades, né, da administração pública no momento. Acho que nem mesmo o pessoal costuma fazer muita comparação aí com a gripe espanhola, mas eu acredito mesmo que nem mesmo naquele momento, né, nós vivemos os desafios que estamos vivendo hoje, seja em termos de proporções, né, do número de pessoas afetadas, seja em questão mesmo da dimensão que isso representa, não só, né, para as administrações municipais, regionais ou nacional, como as repercussões internacionais de tudo que está acontecendo aqui, né? Então, estamos aí à sua disposição, amigo. Você comanda o show. E realmente é um tempo assim que muito, muito diferente mesmo, né? Há um tempo atrás eu conversava até com a minha esposa e a gente falava assim, olha, é impossível parar o mundo, né? E nós vimos aí que em poucos meses é possível parar o mundo todo, né? Uma pandemia como essa realmente causou uma situação que nunca imaginávamos que poderíamos estar vivendo, né? Bom, mas algumas questões são muito pertinentes neste momento, né? Como quais são os principais desafios orçamentários para os gestores durante essa pandemia, questões como estamos aí no período eleitoral e tem aí limites, impedimentos que são apresentados legalmente por conta nesse momento de período eleitoral, temos questões legais, limites que são estabelecidos aí. A lei de responsabilidade fiscal também apresenta aí alguns limites e tudo. Então, assim, dentro de todo esses são alguns dos pontos que fica aí o questionamento, né? E o doutor Einstein estará, então, aí para
tirar essas dúvidas e trabalhar conosco sobre esse tema, os desafios da captação de recursos em meio à pandemia. Doutor Einstein, então, com o senhor, nós temos aí também o deputado Rafael Gouveia, que está presente aí conosco também. Seja muito bem-vindo aí, deputado. Alegria tê-lo conosco Prazer, também. deputado. Doutor Einstein, com o senhor a palavra, então. Bom, meu amigo, a primeira questão que é bom, acho, deixar claro, né, para todos os participantes, e até para fomentar aí o debate, né, é que a captação de recursos ela já é um desafio para os entes federados, principalmente os entes infranacionais, né, o caso dos estados e especialmente dos municípios, em função mesmo do Pacto Federativo, né, toda as distorções que foram evoluindo aí ao longo do tempo e deixaram, de fato, né, situações onde a fragilidade do Pacto Federativo, da distribuição de recursos, da proporção entre aquilo que se gasta, né, e aquilo que é demandado aos municípios e aquilo que efetivamente a gente consegue arrecadar, né, dado a estrutura tributária, essa distinção ela já provoca naturalmente essas distâncias, né, de realidade, ela já provoca naturalmente uma necessidade de captação de recursos, uma necessidade, né, dos entes subnacionais recorrerem, né, especialmente à União, aonde esses recursos se concentram. Normalmente é menos demandada e tem uma condição maior, né, de arrecadação e de distribuição. Mas no caso específico da pandemia, a gente chegou num momento, amigo, que colocou em xeque esse modelo, né? Seja porque a União está enfrentando uma crise fiscal, e isso dificultou a resposta, né, que a própria União poderia dar em termos de abertura, né, de linhas de crédito, de linhas de novos programas e projetos ou de fomento dos programas e seus respectivos projetos e ações no PPA aprovado da União, seja em função da dificuldade estrutural dos entes federados de fazer essa captação. Aqui em Aparecida, para a gente dar um caso concreto, nós temos uma secretaria, né? Uma secretaria própria somente para tratar de captação de recursos. Hoje, eu sou o titular, né, dessa pasta, sobre a gestão do prefeito Gustavo Mendanha, mas ela foi criada, né, ainda na gestão do prefeito Maguito, né, Maguito Vilela, que teve essa visão da necessidade de nós termos uma estrutura própria para ter um banco de projetos, né, e fazer uma captação de recursos um pouco mais organizada, né, um pouco mais racional, né, não ir simplesmente porque o que acontece via de regra, né, em muitos fundos setoriais nos próprios programas dos ministérios, né, em função do planejamento plurianual da União. Quando chega segundo semestre de cada exercício, né, os municípios que não conseguem fazer a captação, os estados que não conseguem fazer a captação, ou que têm algum problema de certidão, etc., acabam que provocam uma onda de demanda, sejam aos parlamentares, né, se for o caso de emendas, sejam aos próprios gestores de cada programa, no sentido de permitir, né, de abrir janelas muito exíguas, onde você pode postar um projeto que não estava normalmente liberado para você, não tinha um limite para você, ou ampliar um projeto que você já tem, e isso num tempo assim que é sobre-humano, né? Seria impossível, na realidade, você elaborar o projeto, concebê-lo de tal forma como a lei exige para que você consiga fazer essa captação, empenho ainda dentro do exercício, né? E etc. Então, se você não tem um banco de projeto, uma estrutura que está pensando a cidade, né, que está um planejamento, né,
linkado, já pensando no planejamento de longo prazo, planejamento estratégico dos entes a qual você vai demandar, né, que serão ali os entes concedentes do Estado, no caso do município e da União, e você, a hora que essas janelas se abrem, muitas das vezes você perde a oportunidade. Ou se chega a captar, você vai ter uma dificuldade muito grande de executar, porque como não houve um planejamento prévio, muitas das vezes aquilo que você colocou, o diagnóstico que você fez, né, ou a estimativa que você fez, ele não vai casar numa maior perfeição dentro da realidade, né, ali que você vai lidar na prática, e isso vai colocar dificuldades durante a execução. Na hora de prestação de contas, então, é um desafio imenso, né? Porque se a realidade está desfocada daquilo que você disse que seria, né? Daquilo que você desenhou no projeto e aprovou, naturalmente você vai ter dificuldade de comprovar a eficácia, a efetividade, né, daquela prestação, né, do cumprimento daquele objeto, do atingimento dos objetivos que você se propôs, né? Você vai ter dificuldade de fazer a mensuração disso, de prestar contas de forma eficiente. Então, o ideal é o quê? O ideal é que a gente tenha um banco de projetos, que se faça um planejamento. Em que momento, como esse que nós estamos vivendo de pandemia, a gente consiga, né, naturalmente, fazer os ajustes necessários, que como você pensou a cidade, conhece bem os diversos segmentos, setores, né, do planejamento estatal, que está já esboçado na Constituição. Ou seja, você tem ali aquilo que o município pode constitucionalmente trabalhar na área de segurança pública, né? Pode guarda municipal, né? E a guarda precisa disso, daquilo outro, você tem condição de atender ou não, né? E aquilo que você vai demandar, mas tem projetos para isso. Você pode trabalhar, como aqui em Aparecida está se trabalhando, a questão do vídeo monitoramento, né? Linkado com o tempo de resposta das outras forças policiais, né? Seja a Polícia Judiciária, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, etc. É necessário ter um gabinete de gestão integrada, né, para que isso funcione. Então, se você consegue montar isso, né, pensar a saúde, conheça bem o sistema de financiamento do SUS, né, gestão plena, o seu ou não, né, e dentro dessa realidade, né, qual é a função do município ali, né, aonde que pode atacar, para não ser simplesmente paliativo, né, para que você crie uma estrutura que de fato seja possível ser gerida, né? E educação, a mesma coisa, né? É muito comum, e aconteceu agora também durante a pandemia, né, de se liberar recursos para infraestrutura, né? Então, construção de postos de saúde, tá? Estão na pandemia, estão com uma emergência de saúde? Ok, vamos ampliar as estruturas de saúde. Tá, você tem dinheiro para manter isso? Você tem recurso para contratar os médicos? Você tem condição de fazer isso, né? Isso tem que ser planejado. Quando você chega, se você não tem, volta àquele momento e argumento anterior, se você não tem essa cultura de planejamento, né, o ideal é que você inicie em algum ponto. Mas dificilmente você vai conseguir, por exemplo, dar uma resposta num momento como esse, né, se você não conseguir ter um mínimo, se você não tem um mínimo ali de planejamento prévio, de um conhecimento, de um diagnóstico da cidade, que você possa ajustar, né, num momento como esse. Aqui a gente foi muito favorecido. E Oi? muitas vezes nessa situação aí que o senhor está colocando realmente, às vezes o pessoal assim sem planejamento estabelece, não, então vamos, sei lá, vamos construir um hospital, né? E aí constrói Isso. aquilo sem saber quanto que vai custar e aí acaba a gente tendo situações em que está aquele hospital parado porque não tem condição de manter aquele hospital, de continuar ali para frente. E como Exatamente. hospital a gente vê várias situações aí pelo estado afora, pelo Prefeito, Brasil. prefeito Gustavo Mendanha acabou de entrar aí, né? Eu estava vendo aqui uma mensagenzinha dele aqui, ó. Tudo Olha bem, aí. prefeito? É, Tem o senhor conosco nessa mandar um live. abraço aí, né? Isso. Grato aí pela deferência, né?
Mas, por exemplo, como eu disse para você, nós fomos muito favorecidos por esse conjunto, né? Maguito já deixou a cidade muito pensada, Gustavo é uma pessoa muito arrojada, a equipe teve um casamento muito é, de gestão muito interessante, né? Demora, né? Você coloca vários. Tem um ditado no interior, principalmente em Minas, né? Aqui no interior aqui de Goiás, que fala que se você coloca muitos mourões juntos, normalmente você não faz uma boa cerca, né? Mas, né, os mineiros falam assim, não faz uma boa cerca, mas constrói uma chalé, né, uma cabaninha muito boa, né? Então, às vezes, a ideia não é construir uma cerca, às vezes é construir, edificar algo melhor. E Gustavo teve essa visão, Maguito também. Então, você veja, nós tivemos um planejamento, o planejamento plurianual de Aparecida foi elogiado, premiado pelo TCM, por vários órgãos de controle, né? Não só aqui locais em Goiás, mas nacionalmente, isso lá já em 2017. A implementação do projeto, que é um dos programas, na realidade, do PPA, se você pegar o PPA formal, que é o Cidade Inteligente, tocado aí, gerenciado, né, bem dizer, pelo professor Cleomar Rocha, um professor da Universidade Federal, especialista nessa área, pós-doutorado nessa área, né, tem muito conhecimento, dialoga internacionalmente, né, com pensadores disso em várias partes do mundo, né, permitiu que a Aparecida se programasse, né? Claro que ninguém esperava a pandemia nem nada, mas se programasse, desse um salto de qualidade, né, nessa questão, né, de infraestrutura logística, né, nessa questão, né, da ideia da cidade inteligente mais leve, aonde as estruturas custam menos, né? Você consegue aproveitar muito isso em função da tecnologia. Também toda a infraestrutura que os governos anteriores aí, né, especialmente Maguito, mas mesmo um pouco antes com Ademir Menezes, construiu em termos iniciou em termos de parques industriais, né? E a vinda, né, a atração em função de todo esse movimento do mundo acadêmico, né? A Aparecida hoje é uma cidade já considerada cidade universitária, né? Nós temos aqui a Universidade Federal, um campus da Universidade Federal de Goiás, a Universidade Estadual de Goiás, Unirv, né, Univangélica e várias faculdades, né, Unifam, né, que já são centro acadêmicos, né, e várias faculdades. Isso promove, né, uma massa crítica, né, naturalmente, né, uma massa crítica dentro do município que ajuda a pensar a cidade. Numa revisão já do PPA, né, envolvendo aí com mais solidez a sociedade civil organizada, com a participação da Fundação Jaime Câmara, você deve ter acompanhado aí, a gente fez aquele pensar, né, Aparecida 2050, né, você pensar bem à frente, né, um planejamento aí de um pouco mais de 30 anos, então, fazendo um dever de casa, né, que supera aquele planejamento decenal, né, que a própria Constituição recomenda como mínimo, né, para se pensar determinados segmentos, como cultura, educação, né? Normalmente você tem lá o Plano Nacional de Educação, o Plano Estadual de Educação, o Plano Municipal de Educação, não é esse? O sistema de planejamento educacional, e ele, em via de regra, é de 10 anos, né? Pelo que comanda a Constituição. Então, hora que você pensa 30 anos, eu estou pensando 30 ciclos, né? E quantas gestões aí, né? Você fala, nossa, mas isso não é fora da realidade? Depende, né? Você vai no Japão, o Japão não planeja menos que um século, né? E com um nível de acertabilidade que é uma coisa estrondosa, né? Então, assim, Brasil, nós estamos caminhando, claro, não temos que desvalorizar, não devemos diminuir, né? Nos diminuir frente ao mundo, cada cultura é uma cultura, mas é claro que a gente tem que avançar, né, muito nesse aspecto, né, do planejamento. Aparecida fez esse dever de casa e por isso a gente reputa, né, as respostas diferenciadas, né, um pouco deslocadas da resposta do restante dos entes federados no Brasil, né. Nós vimos uma crescente vários anos seguidos, né, sendo o primeiro ou segundo município que mais com a maior relação, né, de saldo de empregos do país, né. Ficamos 2 anos em segundo lugar nacionalmente e primeiro lugar em Goiás. Mantemos ainda essa liderança em Goiás. E mesmo com toda a crise
o nosso saldo de empregos é positivo, né? O saldo de geração de empregos é positivo, o saldo de abertura de empresas é positivo, né? A gente teve saiu algumas matérias aí nos veículos nacionais, né, sobre essa questão da quantidade de micro e pequenas empresas que abriram em Aparecida durante o período de pandemia, né? Nós tivemos condições, em função desse diagnóstico já um pouco mais avançado, de pensar diferente uma resposta à pandemia. Teve um momento de lockdown, né, mais extremo, até que se conseguisse dar uma resposta, mas rapidamente mudou-se e adotou um novo modelo, né, que foi um modelo adaptado, vindo de Israel, e que permitiu, né, que se fizesse um escalonamento, né, mantivesse uma gestão do número de leitos disponíveis, a capacidade de absorção do Sistema Único de Saúde, de forma que a economia não desaquecesse tanto, né, que a gente mantivesse um mínimo de crescimento e que garantisse outras questões que envolvem saúde, né, como condições para alimentação, né, condições sanitárias, etc., né, que outros municípios perderam, né, na tentativa de defender, de dar uma resposta à pandemia, acabaram, né, enfraquecendo determinados segmentos, né, e infraestruturas, e estruturas de apoio social e econômicas, né, causando, né, uma crise um pouco mais acirrada agora, né? E criando um déficit que vai durar muito tempo aí para poder ser superado, do chamado pós-pandemia, que a gente ainda vai viver, né? Com certeza. E tudo isso dizendo assim, né, para não desfocar aqui, que a captação de recursos, né, como eu estava bem dizendo a vocês, eu acredito que eu já estou falando demais, você vai me interrompendo aí, né? Ela tem que ser linkada. Daqui a pouco tem uma pergunta e uma contribuição aqui que os nossos ouvintes colocaram aqui, mas pode continuar. Ela tem que estar linkada a um planejamento. O ideal, primeira coisa, planeje, né? Não saia buscando recursos porque tem recurso em algum lugar, né? Veja por que você está buscando esse recurso e não outro, né? Por que você está estabelecendo essa prioridade e não outra? Porque, via de regra, todo recurso que se capta tem uma contrapartida. Ela pode ser financeira ou não, mas tem uma contrapartida, seja de tempo, seja de estrutura, de número de pessoas que você vai colocar para executar, né? Da sua capacidade de gestão. Ela tem uma contrapartida a ser dada, né? E muitas vezes financeira mesmo, né? Então é interessante que haja um planejamento, né? Se você não se convenceu disso, né, dos ouvintes aí, pelas outras razões que foram dadas, se convença por essa, né? Existe um limite, né, de recursos seus, do seu ente, para oferecer essas contrapartidas. Se você não se estrutura, você vai se perder e naturalmente isso não vai ter um bom resultado. Das linhas, né, de captação de recursos, nós temos os projetos voluntários, que é interessante essa situação que eu coloquei, né? Normalmente aparecem muitas oportunidades em função, né, que aqueles projetos de proponente específico. Não há emenda, às vezes há um apoio de um parlamentar ou não, né? Mas o recurso surge na reta final ali porque outros entes não conseguiram captá-lo, né? Estava destinado para outras áreas e foi redestinado porque tem que se cumprir as metas. Que uma coisa interessante também para se fazer captação de recursos é você entender a estrutura do orçamento, né? Orçamento, uma execução orçamentária dita eficiente pelo parâmetro legal brasileiro, né? E não só brasileiro, é o parâmetro ocidental hoje mais adotado, né? O dominante. No caso do setor público, é quando ele é executado na sua integralidade. Para dizer que você teve uma excelente execução orçamentária, é você executá-lo na integralidade ou próximo da integralidade. Quanto menos percentual você executar do seu orçamento, menos eficiente e efetivo possivelmente você foi. E, mais específico, aí o índice da eficiência, né? Você fala, mas o planejamento ele não pode ser estático e eu posso ter que, às vezes, não gastar numa área ou noutra. Mas o que comanda a lei e as boas práticas de gestão? Você adequa, então, o seu orçamento a essas novas áreas, essa nova realidade, né? Porque o orçamento realmente ele não tem que ser... o planejamento ele não tem que ser estático, né? Você pode submeter isso dentro de uma lógica de revisão,
A própria LRF, a Lei de Responsabilidade Fiscal, pede para que você faça essa revisão de 2 em 2 meses, em termos de quantidade, né, quantitativamente, né, e dentro da lógica do fluxo de arrecadação e do fluxo de gasto. Né, você tem que fazer um ajuste disso no mínimo de 2 em 2 meses, tem que fazer uma reflexão para ver a necessidade do ajuste ou não. E de 4 em 4 meses, pelo menos, você tem que fazer uma reflexão qualitativa dos seus programas, dos seus projetos, das suas ações, né? E para isso ele tem 2 instrumentos que ele exige do gestor, né? Você tem que, de 2 em 2 meses, publicar o REREL, que é o Relatório Resumido de Execução Orçamentária, que você tem que mandar para o Legislativo, mandar para os órgãos de controle externo, né? E de 4 em 4 meses você tem que publicar o RGF, que é o Relatório de Gestão Fiscal, onde você avalia índices, né? Índices de gestão, índices de eficiência, de efetividade, de eficácia. E aqueles índices que a lei cobra são índices mínimos, né? E aí você tem uma série de outras legislações que vão ampliando, né? E apontam que quanto mais indicadores você conseguir avaliar, bons indicadores, né? Normalmente você já os estabelece no PPA, no Plano Plurianual, né? Melhor, né? Então, aí você oferta todos esses índices que a lei já coloca e mais os índices que você colocou dos seus programas, dos seus projetos, do PPA, você presta conta disso. Ao fazer isso, você revisa. Feito a revisão, você adequa ali o seu orçamento, né? Revisa suas metas, né? Vai, se for necessário, adequa a lei de diretrizes orçamentárias, vai ali no anexo de metas, né, fiscais ou riscos fiscais, que é o caso da pandemia agora, né, precisou fazer adequações. Quem não fez vai ter dificuldade de prestar contas ao final do ano. Tem algum gestor assistindo aí, adeque, né? Vai lá e revise seu anexo de riscos fiscais, né, dê uma adequada nele em função, né, da pandemia, para que você consiga prestar conta, né, das metas não cumpridas. Você só vai justificar a meta não cumprida, né, do ponto de vista legal, para não incidir em improbidade, se você conseguir, né, demonstrar que não cumpriu em função da realização de riscos, né, e fazer uma boa comparação. Então, é importante você ter também essa preocupação, isso demonstra a preocupação com o planejamento. E te habilita, né, a captar recursos. Muitas das vezes, né, eu diria que nesse período, principalmente agora de pandemia, que já está sendo a rapa do tacho ali, né, dos orçamentos, os entes eles estão pedindo quase em sua totalidade, a hora que você posta a proposta, ele pede para que você mande a comprovação de que você tem dotação orçamentária e previsão para poder receber aquilo e pagar a contrapartida. Se você não adequou o seu planejamento, se você não adequou suas metas fiscais, possivelmente você insistir em botar essa declaração, você pode, primeiro, a hora que ele te pedir a lei, você não vai conseguir comprovar. Segundo, se ele não te pedir, o seu Tribunal de Contas, né, a qual você está jurisdicionado, ou o Ministério Público pode ali fazer uma simples diligência e te imputar um ato de improbidade, né? Porque você mentiu, né? Você criou uma situação, né, de impossibilidade jurídica, colocando e fez com que o órgão concedente, no mínimo isso, né, com que o órgão concedente destinasse recurso para uma situação impossível de executar e deixasse de atender, às vezes, um outro município, uma outra realidade, né, que está ali premente de necessidade e condições de execução. Mas diga, meu amigo, pelo tempo aí... Chegou uma pergunta aqui, doutor. A pergunta do Cláudio Rui. Ele pergunta o seguinte, ele gostou muito dessa ideia de se ter aí uma estrutura de captação, de captação de recursos no município, só que ele pergunta o seguinte, no caso de municípios que são muito pequenos, o gasto de pessoal já está lá em cima e tudo, como que poderia ser implantada uma estrutura dessa no município pequeno, onde os recursos são poucos, aonde os limites de gasto já tá no limite, né? E como que poderia ser equalizado isso? E tivemos também aqui uma ideia que foi colocado se a CNM ou
as associações de municípios não poderia ter uma estrutura dessa e poderia também auxiliar ou ajudar os municípios pequenos nessa situação? Eu acho que todas as alternativas, e tem essa opção aí, se for uma prova, né? Porque, veja, o primeiro passo, eu acredito o seguinte, se você já está no limite de responsabilidade fiscal, se você está com uma estrutura superdimensionada em função, né, da sua realidade, é indicativo, no primeiro momento, em qualquer pessoa que vai te ajudar, qualquer administrador, um economista, especialistas na área, né, que eu acho que é interessante ter uma equipe multidisciplinar ajudando a pensar isso, eles vão te recomendar, faça uma reforma administrativa, tem algo errado, né? Você vai ter que equalizar isso. E nessa reforma, é importante se pensar a parte do planejamento. Não estou dizendo para criar uma superestrutura, né? Cada município, cada realidade vai ter a estrutura que pode ter. Agora, e aí você tem que criar metas, mas não só para o planejamento, para todas as áreas, né? Então, se a meta aqui é arrecadar, se a meta é você conseguir fazer esses links com o governo federal, tem outras responsabilidades, tem a prestação de contas, etc. Né? Ok, quantos milhões são arrecadados, são canalizados em função disso, que percentual isso do gasto da folha para remuneração da equipe, etc., representa disso, né? Foi ou não foi lucrativo? Né? Você vai fazer essas contas e vai ver quais são os limites da equipe que você pode ter. É importante ter, né? Nem que seja uma equipe muito reduzida, e tudo é importante ter. Uma equipes muito reduzidas vai implicar, em geral, por menor que seja o município, na possibilidade de terceirização. Se legalmente for possível, não sobrepor atividades dos concursados, pelo que a Constituição limita, etc., né? Show, né? Tem uma equipe mais reduzida que faça a gestão, a coordenação disso e promova a prestação de contas, tem ali um quadro efetivo para que dê a possibilidade da continuidade das políticas de Estado, né? E não simplesmente políticas de governo, tem uma certa sustentabilidade isso. E você terceiriza, né? Em algumas áreas, por exemplo, que exigem projetos mais elaborados, né? Que se terceirize. Agora, muito é questão de organização. Dificilmente existe um município que não tem engenheiro, que não tem arquiteto, que não tem contador, que não tem administrador, que não tem advogado. Né? Será que todos esses arquitetos, engenheiros, advogados, contadores, economistas, administradores estão plenamente aproveitados? Né? Não tem ninguém que possa ser realocado para uma equipe dessa de planejamento e você, né, ter um salto de qualidade, né, na gestão municipal, na própria interação entre a administração, a comunidade local, né, e também a sociedade civil organizada e os outros entes federados. Se você muda a forma, né, da cidade, do município se relacionar, né, com os órgãos de fomento e também com a sociedade civil organizada, a compreensão, né, desses diagnósticos do município, você muda tudo, né, toda a perspectiva. Tem um ditado que normalmente os psicólogos, a turma de autoajuda aplica aí às pessoas, que fala que normalmente se ela quer mudar a realidade dela, que as pessoas pensam dela, ela primeiro ela tem que mudar a autoimagem, né? E tem que começar a pensar isso por dentro. Não é diferente na administração pública. Se você não conhece a realidade em que você vive, né, se você não consegue mostrar isso, mostrar soluções, mostrar capacidade de gestão, dificilmente você vai captar recursos. E aí você vai entrar num ciclo vicioso. O que você precisa é redimensionar isso e entrar num ciclo virtuoso. Com relação à CNM, ela tem estruturas de apoio, né? Ela tem equipes, que é a Confederação Nacional dos Municípios, né? Que você está mencionando aí, ela tem equipes, mas é óbvio que ela não consegue elaborar projeto para os municípios, ela consegue auxiliar e dar alguma orientação, no norte, tudo. São 5 mil e poucos municípios no país, imagina. Seria necessário um super ministério, olha lá, né, para conseguir fazer isso. Eles não têm condição. Eles conseguem dar alguma norte, né, eles conseguem dar orientações muito seguras, inclusive, e não só eles, né? Acho que a federação, no caso de Goiás, a Federação Goiana de Municípios, a Associação Goiana de Municípios, fazem muito bem esse papel, né? Dentro das limitações de suas estruturas, né? Que são, a gente
sabe disso, são exíguas, né? Mas eles têm feito esse papel, né? Dentro do seu espaço de abrangência, de influência, né? E a gente percebe isso muito, né? A Frente Nacional de Prefeitos é um outro espaço que é interessante, militância, né? Você disse, além dessa alternativa, então, da equipe própria, a questão da CNM e a questão das federações, né? Então, eu acredito que tenha te respondido. A ideia que o senhor colocou eu achei excelente, né? Porque, assim, talvez criar dentro do município um conselho de planejamento, né? Em que estaria envolvendo ali todas as pessoas, né? Do próprio município, do próprio efetivo ali do município, como pessoas também ali da sociedade que poderia ali também participar e ajudar, Sim. né? Sem gerar Se você... nenhum custo a mais para o município, né? Por exemplo, no caso de Aparecida, vocês têm condição de ter uma secretaria para isso, mas no município pequeno, talvez não seria uma secretaria, talvez poderia ser uma superintendência ou uma diretoria, um departamento que esteja lá com uma pessoa responsável por organizar esse material, mas criar essa estrutura em forma, aproveitando esses personagens que já existem na prefeitura. Acho que a ideia é excelente e muito fácil de ser organizada e sem despesa a mais para o município, né? Só tendo, buscando ali, alcançando ali, mas exatamente economia e recursos podem chegar, né? Sim. Você falou sobre essa questão de gasta mais ou gasta menos. Assim, claro, o correto é você tentar equalizar com os recursos que tem no primeiro momento. Mas lembrar o seguinte, né? Mais do que gastar mais ou gastar menos é gastar bem, né? Então, tem um conceito, né, que na administração pública, na ciência da administração aplicada ao setor público, né, a gente usa muito, que é a questão, né, da qualidade do gasto, né? Então, a gente fica, às vezes, muito preocupado com a cifra, mas a gente tem que preocupar com a qualidade, né? A qualidade é que vai permitir, a médio e longo prazo, você dar os saltos, né? Os saltos de desenvolvimento, desenvolvimento não só econômico, desenvolvimento humano, né? De mudar e transformar mesmo a sociedade a qual o poder público ali está linkado, né? Então, dificilmente um município, por exemplo, não tem um SEBRAE, não tem um SEBRAE, não tem um SESI, não tem nada, absolutamente nada, muito difícil. Quase todos os municípios brasileiros têm, né? Ou você tem uma faculdade, não tem ela presencial, mas tem uma representação de uma distância, tem uma fundação, tem isso, tem aquilo próximo, né? Tudo isso são recursos também. Não é simplesmente o recurso que você tem, que você paga pela folha, né? Você tem massa crítica, é capaz de pensar a cidade, né, que normalmente pelas suas próprias... Você tem as empresas em geral, o empresariado, é interessante você conversar com eles, né? Hoje existe um conceito que as empresas de médio e grande porte já são obrigadas, né, a fazer, e às vezes trabalham pro forma, por falta de um link com a administração pública, que é a questão da responsabilidade social da empresa, né? Então, eles são obrigados a fazer trabalhos de cunho social, de uma intervenção qualitativa no ambiente em que a empresa está inserida. E facilmente você consegue, né, se o projeto tem qualidade, se aquilo de fato tem interesse público envolvido, né, e se eles conseguem perceber um app disso pela divulgação da imagem da instituição, facilmente você consegue, né, fazer links e envolver o setor privado também, né? E isso também é captação de recursos, né? Você não precisa pensar sempre que captação de recursos vai ser sempre captação de recurso público, pode ser privado, né? Você tem lá os fundos setoriais, eles são fundos públicos ainda, mas estão fora dessa lógica, né, da captação junto aos ministérios, normalmente é via editais, e que para a captação, na maior parte deles, né, os chamados CTs, né, ali você tem o CT Petro, né, que é ligado à questão do petróleo, da prospecção, daquilo que se pode pesquisar de utilização disso. Se na sua cidade passa, por exemplo, né, eventualmente ali uma canalização
né, de gás, para o oleoduto, ou coisa do gênero, você tem condição de fazer uma captação disso, né, nesses fundos. Qualquer questão, né, que envolva, por exemplo, as teles, você tem fundos setoriais próprios, mas que envolve, para você apostar projetos ali, envolve, né, uma parceria entre o setor público e a iniciativa privada. E essa parceria, via de regra, ela tem que ser chancelada por alguém da universidade, alguma entidade responsável por pesquisa, algum núcleo de pesquisa, né, que vai estar ligado aí às universidades, às fundações, de amparo, etc. Então, isso você consegue linkar isso, né, a partir do diálogo com a sociedade. É muito importante, por exemplo, né, você ter conselhos honoríficos. Estou falando para poder pagar jeton. Na hora que fala de criar conselho, o pessoal logo lembra de jeton, né? É importante, às vezes, remunerar se a pessoa, se é uma cidade grande, se as pessoas vêm de longe, se remunerar pelo menos ali o transporte dela para aquela e o desgaste ali, né, para ela poder chegar bem e realmente a coisa funcionar. Mas se é tudo juntinho, pequenininho, conselhos honoríficos. Então, para a segurança pública, vamos pensar a segurança pública? Eu consigo pensar isso em nível de município sozinho? Não, eu preciso envolver, né, Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros. Eu preciso envolver a representação dos empresários, né? É uma cidade de vocação mais agropecuária, industrial, comércio e tal. Tem que trazer para dentro e conversar. Né? Vai tratar a educação, a mesma coisa, vai tratar a saúde, a mesma coisa. Tem a condição. Então, isso se você trata com seriedade, as pessoas se comportam com seriedade. E a partir disso, você tem um resultado qualitativo. Você já tem um salto, né, de qualidade no seu planejamento e vai te abrir portas. Né? Às vezes, aquele edital que você não sabia que existiu, né, o camarada lá do representante do sistema financeiro, às vezes do Banco do Brasil, manda ali alguém da Fundação, Banco do Brasil, alguém da Fundação Bradesco, ele te lembra, olha, tem esse edital aqui, tem esse edital ali, né, a gente pode fazer isso, pode fazer aquilo, né, que é de interesse, às vezes, do banco, né, é interesse da sociedade também em casa. É a mesma coisa, tem ali um representante da FIEG, um representante da FEComércio, né, que são nas associações locais, você tem que valorizar isso. Né? É também captação de recursos. Nem sempre a captação de recursos vai ser receita injetada no orçamento da prefeitura. Né? Pode vir de recursos de várias formas, como o senhor colocou aí, muito bem colocado. Né? Realmente, isso é importante. E eu vejo, assim, principalmente nos municípios pequenos, assim, uma falta desse tipo de envolvimento. Né? Às vezes, no município maior, a gente vê mais a interação entre as empresas, entre a sociedade civil e a administração pública, mas no município pequeno, às vezes, a gente não vê muito isso. E ali é onde há a maior necessidade e ali talvez aonde seria o maior beneficiário dessa interação e desse envolvimento, né? Mas já estamos caminhando para o nosso final, temos aí mais 10 minutos, né, doutor? Eu sei que nosso assunto é muito empolgante e se deixar a gente vai a noite toda, né? Mas nós temos aí mais 10 minutos para respondermos aí, continuarmos tratando desse assunto e já partimos aí para as nossas considerações finais, né? Ok. Bom, como você estava dizendo dos municípios menores, a gente não pode colocar isso como regra absoluta. José, eu conheço muitos municípios, acho que a gente tem muitos exemplos, né, que mesmo pequenos, né, conseguem ter um diálogo muito interessante, né, muito estruturado com a sociedade civil organizada e tem um feedback, uma participação muito grande. Eu ia usar o termo participação popular, mas ficou um pouco já cunhado, né, para alguns segmentos políticos. Mas, independente do nome que se dê, o importante é ter o diálogo. Democracia, né, pressupõe diálogo, pressupõe capacidade, né, de articulação, capacidade de você ouvir, né, aproveitar daquilo, você não é obrigado, né, naturalmente o gestor foi eleito, ele tem responsabilidade ali por decidir, né,
Mas, uma vez que você estabeleceu os seus conselhos consultivos, de forma formalmente ou não, né, ouça, né, faça uma devolutiva e tenha esse diálogo, né? Esse diálogo ele é importante, ele passa pelo legislativo, né? Tem muitas câmaras municipais que entendem que a hora que você cria conselhos, né, disso daqui e tal, você está desvalorizando, né, a Câmara, né, desvalorizando o legislativo. A ideia do legislativo é um pouco outra, né? E nada impede que você coloque membros do legislativo nesses respectivos conselhos, né? Alguns conselhos desses a própria Constituição exige, né, que existam, que é o Conselho Municipal de Educação, né, Conselho Municipal do Fundeb, Conselho Municipal de Saúde, de Cultura, de Assistência Social, né? Tire isso do papel, né? Em muitos municípios você percebe que às vezes você vai fazer auditoria, né, que é requerido, às vezes, contratado pelo próprio município ali, um auxílio, né, na auditoria de gestão, auditoria contábil mesmo, externa, para auxiliar, né, às vezes, desbaratar algum problema que o Tribunal de Contas verificou e etc., ou preventivo, né? Mas o que você percebe é que esses conselhos são cartoriais, né? Então, é meia dúzia que se conhecem ali, onde o chefe do executivo nunca vai ouvir a verdade, simplesmente vai ser referendado aquilo que ele quer que se faça. E se ele for uma pessoa iluminada, isso vai caminhar bem. Se ele escorregar em algum dos segmentos por falta de conhecimento numa ou noutra área, isso vai dar problema, né? E via de regra a gente não sabe tudo, né? Quem sabe tudo é só Deus, né? O onipotente, onisciente, né? A gente precisa ouvir, né? A gente precisa ouvir, precisa dialogar. E uma vez e isso não implica tamanho, né? Eu diria que o contrário, se a gente for pensar do ponto de vista lógico, é, municípios menores deveria ter muito mais diálogo do que municípios maiores. O que você percebe, via de regra, é que nos maiores tem mais pressão por esse diálogo, né? Ele acaba ocorrendo, mas envolve também um número limitado de pessoas. Isso passa pelo amadurecimento do processo democrático, né? No nosso país, a nossa democracia ainda é recente, a gente tem que amadurecer, exercitar essa questão da cidadania ainda mais para que a gente consiga chegar num patamar diferenciado. É muito fácil, né, fazer comparações, às vezes comparar o nosso índice de desenvolvimento humano com os índices dos países escandinavos, né, Suécia, Dinamarca, etc. E tal. Mas veja lá como é que é o diálogo da sociedade com o Estado, a relação, como é que se dá, né? É muito mais embrincado, muito mais complexo, mas também muito mais vivo, né, do que aqui no Brasil. Aqui a gente prima ainda por uma complexidade exagerada das leis, né, e uma simplificação da participação, né? São pouquíssimos os instrumentos ainda de participação popular, né? De participação da sociedade civil organizada mesmo, não estou te falando um cidadão comum, não, estou te falando quem tem poder econômico, social, etc. Às vezes não é chamado para ser ouvido também, não é só o cidadão comum, aquele assalariado lá que às vezes tem dificuldade, né? Você pensa, quando a gente pensa no macro, assim, acha que o problema é só uma distorção, né, socioeconômica. Não, é uma distorção cultural mesmo, estrutural, né? É preciso ser repensado. E isso a gente entende que precisa de tempo, precisa de esforço e de vontade, né? Mas é possível fazer, né? Então, nesse momento de pandemia, já caminhando aí para as considerações finais, né, como você bem recomendou, a gente precisa se reinventar, né? Se uma coisa que a pandemia ajudou, eu acho que em 2020 aí, a gente aprender a ser mais solidário, a gente entender como é necessário, como é que a gente depende do outro, né? E se isso ajudar a gente a construir um Brasil melhor, né? Um país mais democrático, com mais transparência, né? com mais, com mais vividez, né? No sentido do conhecimento dos seus direitos e não só dos seus direitos, dos seus deveres e vivência cidadã, né? Nos ambientes públicos, eu acho que dentro em breve a gente vai dar um salto de qualidade muito interessante, né? Em termos de construção dos espaços públicos, né?
e de forma coletiva, né? E não simplesmente modelos de gestão, modelos, né, de construção ideológicas de gabinete, né? Mas construído coletivamente a partir das nossas vivências, das contribuições de todos. Porque certamente não tem ninguém, absolutamente ninguém, que não pode contribuir, né? É só cada um de nós pode contribuir nas áreas que conseguimos, por uma situação ou outra, desenvolver mais, mas certamente todos nós temos o que contribuir. Com certeza. É isso. Com certeza. Doutor, essa é uma alegria a gente ter estado aí com o senhor. Estou vendo aqui os comentários aqui, o pessoal falou, estava tão bom que a gente nem viu o tempo passar. E realmente foi muito bom os comentários aí, muita gente falando que foi muito, a explanação foi muito boa, lúcida, e isso realmente a gente percebeu. Portanto, então, assim, quero agradecer muito a disponibilidade do senhor de estar aqui conosco. Sei que de todas as atribuições que o senhor tem, de todas no CRC, na faculdade, dando aula de mestrado, sendo secretário de Estado, ainda reservou um tempo para estar com a gente aí. Muito obrigado. Quero agradecer também a todos os que estiveram participando conosco aí nessa live, muitos comentários, né? Infelizmente não podemos responder todas as perguntas, mas eu acho que o tema foi bem abrangente e o senhor conseguiu, assim, de modo geral, responder também as questões que foram colocadas. Obrigado ao senhor e as suas considerações finais nesses últimos 2 minutos e obrigado por estar conosco. José, só agradecer, viu? Essa simpatia toda aí que é você, a gentileza da Megasoft, né, de estar abrindo aí essa mega informática, né? Isso, e de abrir essa oportunidade, né? O trabalho de vocês, acho que para quem não conhece, vale a pena entrar no site deles, viu? Eu me surpreendi, né, a quantidade de assuntos na área de gestão, né, a profundidade com que vocês abordam, está de parabéns, né? E nos colocar à disposição, viu? Lembrem de todas as parcerias que vocês forem construir, lembre de Aparecida, lembre de Goiás, né? Lembre da nossa capital, Goiânia, né, que o nosso prefeito Íris, nosso líder aí, está se aposentando, né, anunciou pelo menos a sua aposentadoria, e devemos estar recebendo em breve, né, pelo que tudo indica aí, a unção da função ao ex-prefeito aqui de Aparecida, ex-governador, Maguito Vilela. Então, lembrem também de nossa capital, né, e colocamos aí à disposição para estar fazendo sempre esses diálogos toda vez que for chamado, viu? Okay. Formos chamados aqui, né? Não só eu, né, tenho certeza que o prefeito Gustavo Mendanha, né, os secretários em geral aqui, né, como eu disse para você, vale a pena uma entrevista com o secretário Cleomar Rocha, né, sobre cidades inteligentes, okay, né, com aí o nosso secretário de Cultura, o Guido Marco, né, é um suíço, né, você vai ter que só dar um espaçozinho para ele conversar assim, mais devagar para todo mundo entender, pode citar, mas também que é uma pessoa formidável, tem muitas ideias interessantes, né? E várias outras áreas aí, eu acho que a gente tem muito a contribuir. Estamos à disposição, viu, amigo? Beleza. Muito obrigado, então. O Instagram vai encerrar nossa live agora. Agradeço muito as dicas aí e agradeço muito a sua presença. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Até.